Trata-se então da última sessão deste ciclo de conferências, o que me emociona, me deixa um pouco triste. Espero que a tristeza seja compartilhada por vocês. Obrigado. Esta sessão tem uma tripla função, inclusive, porque ela conclui o que eu falei antes de ontem, ou seja, as hipóteses sobre o paradigma da importação dos modelos políticos. Segundo, porque vamos problematizar um pouco sobre esse paradigma. Antes de ontem eu apresentei esse paradigma sobre um aspecto positivo. Agora vou insistir sobre as questões, as tensões, as dificuldades e espero que possamos explorá-las juntos. E a terceira conclusão dessa exposição é que gostaria um retorno parecido ao que fizemos durante todas as sessões. Gostaria que terminássemos esse ciclo por uma pequena discussão e, sobretudo, vocês me ensinando o que vocês conhecem das sociedades latino-americanas, particularmente a sociedade brasileira. Gostaria de lembrar em 4 palavras a hipótese do paradigma da importação do modelo político. Parte de uma consideração estratégica essa hipótese. A ideia de importação de modelos políticos não é uma ideia sistêmica, não nos leva a um sistema. Esse é o argumento fundamental, principal argumento que eu desenvolvi com vocês. O que me chamou a atenção é a multiplicação de estratégias de importadores. Porque no Japão, na Índia, há importações de modelos filosóficos, ideológicos, ocidentais. Porque os príncipes se transformam em importadores de códigos de direito, que chegam como são, quase inadaptados, inclusive quase sem traduzir a sociedade. Porque os príncipes calcam muitos modelos políticos das sociedades de origem. Segundo elemento que me chamou a atenção nessa análise é o caráter explícito. O príncipe, os intelectuais, a burguesia do Estado não esconde a origem exterior exógena desses modelos importados. Consideramos explicitamente que a fonte da racionalidade, que devemos procurar os códigos de direito, de mudar os sistemas normativos, os sistemas burocráticos, a lógica do Estado. E terceiro elemento, e talvez o mais paradoxal, essa importação pretende estruturar as relações governante e governado. O príncipe não só importa a cultura endógena é abandonada ao nome de uma sobre-legitimação que é a modernidade. Para modernizarmos, devemos imitar. O príncipe estabelece uma comunicação política com os governados a partir dessas fórmulas importadas de legitimidade. A importação designa, então, estratégias dos atores, produtos importados e também fórmulas de legitimação que são também reconsideradas em referência aos modelos anteriores. Isso, em termos gerais, para lembrar o que resume o paradigma. Essa noite direi que a importância crescente da lógica de importação leva-nos no funcionamento dos sistemas políticos extra-ocidentais
6 séries de consequências. E sobre essas 6 consequências gostaria de colocar algumas perguntas. Primeiro, novas fórmulas de mobilização política. Em reação a essas importações, novas fórmulas de mobilização política se formam. Depois, o que chamarei com uma palavra um tanto a dialética do particularismo do império. Essa dialética é favorizar a reemergência de particularismos locais, mas também de suscitar, de criar novas estruturas imperiais que se pretendem supranacionais, que vão além do Estado-nação. Terceira consequência, o que chamarei, eu vou explicar isso, a difusão na sociedade de importação de espaços sociais vazios. Eu vou explicar isso. Eu chamo isso vazio de cidadania, crise de cidadania. Quarta consequência, o subterfúgio populista, ou seja, o ressurgimento do populismo. Quinta consequência, esforços de invenção política. E a última consequência, a sexta, importante para a política comparada, transformação do sistema internacional e uma maneira de inserção dos Estados no sistema internacional. Eis o menu. Comecemos pela entrada, as novas fórmulas de mobilização. Acredito que um dos elementos mais importantes que caracteriza as novas fórmulas de mobilização nas sociedades extra-ocidentais está constituída pelas novas crispações das identidades. Esse no centro das novas formas de mobilização situa-se uma radicalização da sua identidade, uma reconstituição da identidade. O que diz isso? O conceito de identidade é muito perigoso e difícil de manipular. O que é a identidade? É a maneira como um indivíduo, um grupo, uma coletividade se define, construi seu eu, a maneira como se situa em relação aos outros. A escola culturalista, na sua variante mais radical, cometeu o erro de mostrar as identidades como fenômenos perenes, como se as identidades existissem por elas próprias e como se as identidades se reproduzissem por elas. A crítica sociológica mostrou, em trabalhos interessantes sobre a África, no momento onde descobrimos na África o tribalismo, esses trabalhos mostraram que a identidade não era dada a priori, era uma construção social. A identidade é construída pelos indivíduos em função das escolhas que são confrontadas. A identidade é um instrumento de ação social para o indivíduo, um médio, uma forma de agir na sociedade, de se dar uma bandeira, um emblema. A identidade tem então uma função emblemática. O que parece muito interessante, importante de chamar a atenção, é que à medida em que novos desafios aparecem, vemos novas identidades que criamos fortes se desfazerem e outras que acreditávamos que tinham desaparecido aparecem, reaparecem. Acredito que um dos efeitos maiores dessa lógica de importação é a destruição da identidade cidadã, o distanciamento
os governados do Estado-nação que ele não pode compreender e que onde o cidadão tem algumas dificuldades a acreditar que esse Estado possa se impor e eles achar que ele seja o cidadão, o ator. O que gostaria de colocar é que perante tudo isso, o indivíduo, para se defender, para agir na sociedade, é levado a reinventar novas identidades. Essas identidades têm muitas variáveis, muitos perfis. Na África, por exemplo, a emergência da identidade tribal não é uma expressão multissecular de uma expressão tribal. É um meio para o indivíduo de compensar a crise da sua identidade cidadã. Além da FIP, a identificação será tipo familiar, comunitária, religiosa. Perante a crise da cidadania, o indivíduo vai procurar outras identidades novas. E quando fala, o indivíduo vai mostrar seu protesto, seu descontestamento. Isso que decide a participação da identidade. Quando a legenda cidadã não pode se expressar de outra maneira, o indivíduo vai escolher outras novas identidades e com elementos emblemáticos. Alguns exemplos. Na Índia, por exemplo, perante a crise do Estado importado, o que acontece? Um aumento do argumento hinduísta, que nas eleições teve 30% de votos e que é dirigido por um partido, o BJP, que conquistou o governo de vários estados da União, vários municípios, e que tem um poder extraordinário na mobilização dos indivíduos. O BJP mobiliza mais que qualquer outra organização na Índia. Essa mobilização tem um crescimento muito importante, maior que os movimentos islamistas no mundo muçulmano. Vemos, através dessas mobilizações revivalistas, uma espécie de inversão da expressão da demanda. Quer dizer, os indivíduos não se mobilizam mais para reivindicar, para pedir, para expressar seus protestos, se mobilizam no começo para expressar sua identidade. E essa identidade se transforma no primeiro ponto da expressão de outros descontentamentos. Cotidianamente assistimos a desfiles, cortejos religiosos que percorrem a cidade e geralmente passam na frente das igrejas, dos templos, para lançar uma cabeça de porco. E no outro dia os muçulmanos jogam na porta de um templo hindu uma vaca, que foi denominado tudo isso ritual da provocação. O que é isso? Na medida em que os indivíduos escolhem essa identidade, os indivíduos que se mobilizam esquecem seus interesses econômicos, suas demandas imediatas, e não procuram, senão, expressar sua identidade nova, manifestando-a e transformando-a num novo ritual, um pouco como nas sociedades ocidentais antes da crise. A ação sindical era um ritual. Nas sociedades que conhecem doenças identitárias e de identidade,
a provocação da identidade se transforma num ritual. Como no mundo muçulmano, as ações muçulmanas não estão mais dirigidas a reivindicar empregos, melhor tratamento, proteção social, o que era um dos elementos mais importantes do seu comportamento anterior. Esses movimentos se limitam essencialmente a expressões religiosas, desfiles, cortejos rituais. Então, se mobilizam não para pedir, senão para expressar sua identidade. A identidade, que era um instrumental antes, agora se transforma numa finalidade. Esse é um fenômeno muito importante na transformação das maneiras de mobilização nas sociedades de importação forte. O problema da identidade é tão importante que é o elemento de cristalização de todos os movimentos sociais, de todas as formas de mobilização. A partir daí, assistimos a uma transformação da noção de movimento social. O movimento social, se você se lembra, é um movimento que procura mobilizar sobre objetivos definidos, particulares. Nas sociedades com problemas de identidade, o movimento social não tem mais essa função. Não tem mais objetivos precisos. Procuramos mobilizar para mostrar as bandeiras, mostrar emblematicamente a sua identidade. E desse fato, a expressão identitária vai ser a coisa mais importante. Vou dar dois exemplos. A Guerra do Golfo, dezembro de 90. Greves na cidade do Marrocos, Fez, vinculadas às questões da dificuldade da vida urbana, desemprego, etc. O primeiro movimento desses manifestantes na cidade de Fez não foi mobilizar-se contra a política econômica do governo. O que fizeram esses indivíduos excluídos? A população de Fez, quando foi para a rua, coisas como expressar a sua identidade islâmica, expressar a sua solidariedade com Saddam Hussein, sua solidariedade com o chefe de Estado do mundo árabe que desafiou o Ocidente. Assistimos, dessa maneira, uma mudança rápida da expressão simbólica a outra forma de expressão da identidade. Agora vamos dizer o que pretendemos ser. Por isso é difícil para o Estado gerenciar a demanda social com cidadãos que a única coisa que fazem é expressar a sua identidade. Não há compromisso possível. Segundo exemplo, o começo da crise na Iugoslávia. A guerra civil na Iugoslávia começou faz 4 anos, quando os estudantes de Belgrado começaram a greve para defender seus interesses corporativos de estudantes. Como defenderam esses interesses? Como expressaram essas reivindicações? A partir do slogan Viva a Nação Sérvia, que diz que a enunciação reivindicativa nunca foi corporativa, categorial.
foi para outro lado, dizer, estou descontente com a minha condição de estudante, então proclamo minha identidade sérvia perante a isso que se transformou a Iugoslávia, essa espécie de composição de diferentes povos, onde alguns deles são para mim totalmente exteriores. Estamos aí, e vocês veem a diversidade de exemplos, onde a expressão reivindicativa da demanda desaparece perante outras coisas, com as quais o Estado não pode estabelecer grandes compromissos. Isso, o que chamam as novas mobilizações, as seitas, as igrejas, movimentos étnicos, movimentos linguísticos, em relação com outras formas que terminaram, que são questionadas. Numa época pensamos que esses movimentos continuariam, como por exemplo com os sindicatos. Segundo elemento, segunda consequência dessa lógica de importação, então, é a dialética do particularismo do império. O que quer dizer isso? Quer dizer que perante a alienação na qual o governado se encontra em relação com o Estado-nação, porque os governados são um pouco estrangeiros perante um Estado-nação no qual a sua configuração e a sua cultura é estrangeira. Os governados, a cidadania se desfaz de certa maneira. Então, eles estão divididos em dois extremos, que nas sociedades em desenvolvimento, esses dois extremos são cada vez mais importantes. O muito pouco e o muito grande. O pequeno particularismo e, do outro lado, contrariamente, as solidariedades transnacionais. Perante a queda do Estado-nação, o indivíduo constrói duas identidades. Uma que está próxima da sua comunidade e a outra, contrariamente, que sobrepassa, que ultrapassa o quadro nacional que procuraram impor. Identidades microidentitárias. Hoje assistimos a uma verdadeira proliferação de chamados de identidade que procuram pedir esse indivíduo que cada vez mais num comportamento de alienação política. Trata-se dos particularismos de tipo étnico, que chamam então esses indivíduos os clãs, a tribo, inclusive a família ampliada, tudo que interpela ao indivíduo no nível da sua família. Perante a queda da cidadania, o indivíduo vai procurar novamente o seu grupo natural, uma nova marca da sua identidade prioritária. Aconselho um excelente livro de dois etnólogos franceses, Lancet e Poccolo, que fala sobre invenção étnica, que mostra a lógica da invenção étnica perante o desaparecimento do milagre nacional. Mas não só as sociedades africanas vivem isso. Na Europa Central e na Europa Oriental, atualmente, por exemplo, perante o fracasso da cidadania a partir da queda do Império Soviético,
a modos de identificação localista, onde é o lugar e não o grupo natural, o lugar imediato que se transforma em fonte de apelo às novas identificações. Como reaparece um discurso localista, um chamado à terra, à cidade, como maneira de reinserção do indivíduo. Outra manifestação. Terceira manifestação é o que o sociólogo sueco Hayden chamou as economias de afeição. Hayden mostra Hayden, H-A-Y-D-E-N, ele fala dos livros do antropólogo. O que é uma economia da afeição? Uma economia que é inseparável da estrutura familiar, da estrutura comunitária. O Ocidente diz o Ocidente viveu uma exceção, que é a possibilidade de dissociar completamente a economia da sociedade, de inventar uma economia de mercado que se regula propriamente e que chama o Estado quando ela está doente. Essa cultura da economia não existe na sociedade africana e particularmente na Tanzânia. Os indivíduos negam aceitar o jogo de relações econômicas diferenciadas, diferentes das relações sociais, de aceitar o jogo do mercado e do jogo de chamar o Estado para regulamentar o mercado. Porque a economia só pode ser regulamentada pelo grupo social. Somente a comunidade, e particularmente a família, pode organizar as relações econômicas. E as relações econômicas somente podem se produzir nas relações familiares e comunitárias. Isso é importante porque, efetivamente, as economias da afeição são uma fonte muito importante de identificação nova. Eu me identifico em relação a esse grupo que, ao mesmo tempo, controla a minha atividade de produção e de consumo. A partir dessa economia de afeição, dessa identificação ao grupo que porta as relações econômicas, que leva o indivíduo vai se identificar com uma rede de economia informal que insere os indivíduos, os organiza, controla os indivíduos. Redescobrimos, sempre dentro dessa lógica, a importância das redes econômicas como forma de solidariedade e de identificação. Um bom livro foi feito sobre isso, sobre os comerciantes do leste da África, e que mostra como, além e sobre muitos milhas de quilômetros, se constrói entre muitos indivíduos uma nova rede de relações comerciais, e como a conciliação dessa identidade familiar, dessas funções econômicas familiares, conduz o indivíduo a uma perfeita identificação e considerar-se como um membro dessa rede que estrutura-se seu mundo. A outra manifestação dessa identificação particularista é a identificação religiosa. E já falamos um pouco sobre isso.
identificação à comunidade religiosa. Não a uma igreja como instituição, senão a grupos religiosos suficientemente integrados na sociedade e feitos para controlar o indivíduo e dar uma identidade nova. E não compreenderíamos senão o sucesso das seitas na África e na América Latina, sans savoir qu'elle profite de cette défection citoyenne pour récupérer o indivíduo Et l'allégeance à la secte, a sua condição cidadã anterior para associar-se então a uma nova comunidade religiosa, que é o elemento principal, prioritário do indivíduo. O cidadão é primeiro membro de uma seita e depois cidadão. A igreja na América Latina compreendeu muito bem esse mecanismo quando foram organizadas as comunidades de base na teologia da libertação. A ideia era essa: construir pequenos grupos de reintegração que são, dessa maneira, produtores de identificação. E isso funcionou bastante bem. Roma compreendeu os riscos de tudo isso e cortou a experiência. E essa interrupção ajudou a quem? As seitas e as igrejas protestantes. Aí um fenômeno sociológico quase mecânico, nessa necessidade de identificação particularista. Se a igreja não responde, vamos além. E o que gostaria de insistir é que a crise da identidade cidadã não termina com o redescobrimento dessas identidades particulares. Também deve somar-se às identificações neo-imperiais. Tudo acontece como se os indivíduos se considerassem como parcialmente satisfeitos, como se tivessem necessidade, de mudar, trocar a sua identidade cidadã com outra identidade, com orientações mais amplas e quase universais. À medida que vemos tomar força os pequenos grupos comunitários de identificação, vemos também reforçar-se em todos os lados identificações com comunidades mais amplas. Trata-se de religiões, por exemplo, universais. A identificação pão-islâmica, pão-hinduísta ou budista provoca que na solicitação a identificação do indivíduo é comparável com a identificação com um pequeno grupo. O que é interessante é ver como os dois elementos se combinam. O povo de Cairo, por exemplo, o fez, que se integram totalmente em comitês islâmicos de bairro, que se inserem numa rede, templos, que se identifica com pequenos grupos comunitários, ao mesmo tempo vai manifestar o caráter universal e transnacional dessa identidade particularista. Só ao mesmo tempo membro de um templo, de uma mesquita no El Cairo, mas também membro da comunidade muçulmana que está espalhada por vários continentes. É uma coisa extremamente importante ver o vínculo que há entre os dois fenômenos. A crise da identificação política hoje da Europa Central e Oriental não é só pelos particularismos locais, senão também outras considerações mais amplas, pão-eslavismo, por exemplo,
Ao mesmo tempo que os Estados-nação se desfazem, devemos construir novos grupos pequenos de identificação e o chamado e o apelo aos novos reagrupamentos muito grandes. E o que é muito perigoso é que justamente a mobilização do indivíduo se faz cada vez mais em interseção dos dois sentidos. Para manifestar plenamente minha identidade de muçulmano, ao mesmo tempo eu vou estar muito vinculado com a mesquita do bairro, mas vou ajudar Saddam Hussein e a revolução islamista contra o Estado secular. E vou estar preocupado com o que acontece na Bósnia, porque aí também tem muçulmanos. Eu vou fazer investimentos no pequeno e no muito grande juntos. Não acreditem que isso é só no mundo muçulmano, também que na Europa Oriental, na Europa Ocidental. Também na Índia, por exemplo. Na Índia, as manifestações são muito importantes. E o hinduísmo, por exemplo, aparece como um fenômeno subcontinental. Isso tem que me interessar o que acontece no Nepal, no Sri Lanka. Inclusive, é o que acontece muito, muito longe e eu não conheço. Poderíamos dizer a mesma coisa. E isso é muito interessante. Que é a diáspora chinesa, a maneira como as migrações chinesas sobre o Sudeste Asiático, quando se criam as novas redes comerciais no Sudeste, se constroem novas comunidades chinesas, uma diáspora de microcomunidades. Eu sou chinês num bairro de Singapura, mas ao mesmo tempo eu me reúno com meus colegas em um congresso que vê a sua identidade como um fenômeno universal. Isso tem que se preocupar-se do que acontece em todas as partes do mundo, porque em todas as partes do mundo há chineses, seja Paris, na costa ocidental dos Estados Unidos. Eu recupero dessa dialética um dos elementos positivos, que é o caráter do fato aleatório das relações internacionais, porque um sistema internacional polarizado, a previsibilidade é forte, na medida em que podemos antecipar o que será o comportamento de um Estado vizinho. Mas aqui é diferente. Os indivíduos agem a partir de uma articulação entre o muito pequeno e o muito grande. Não podemos adivinhar antes como o indivíduo vai fazer em relação ao pequeno que pede ou ao muito grande. Ninguém pode saber durante a Guerra do Golfo se Saddam Hussein ia ser apoiado por essas novas identificações e apoiado efetivamente por indivíduos que se excluíram de suas próprias sociedades, nas favelas de Tunísia, El Cairo, de Bangladesh. Quer dizer que vemos relações de dificuldades de desenvolver-se muito rapidamente. Terceiro elemento que gostaria de colocar, terceira consequência dessa crise vinculada à importação dos modelos políticos, é a proliferação de espaços sociais vazios. Eu vou dar uma noção do que poderíamos chamar espaço social vazio. Espaço social vazio é um espaço social que não está estruturado em autoridade, politicamente vazio, quer dizer, no qual o controle sobre os indivíduos, os grupos sociais, é profundamente relapso. Um fenômeno de grande importância.
os espaços sociais vazios se desenvolvem à medida em que o Estado entra em crise. Por quê? Primeiro, crise da legenda cidadã. Segundo, crise da eficácia do Estado. Cada vez mais, o Estado não chega a penetrar em alguns lugares e tem que chamar a cumplicidade, a conivência, mais ou menos negociada, de alguns mediadores para penetrar em alguns lugares. Quando fiz a pesquisa no Zimbábue, vimos como o Estado do Zimbábue só podia penetrar em alguns locais com a cumplicidade da igreja. A sua eficácia na periferia dependia da boa vontade da igreja católica de ajudá-lo ou não ajudá-lo. Necessidade da mediação ativa dos chefes da cidade ou dos notáveis. Esta combinação da desaparição da legenda cidadã e da penetração cada vez mais eficiente do Estado apresenta uma consequência maior que a sociologia política chamou sociedade dual. A sociedade dual designa essa superposição de um espaço político e de um espaço social que são em situação de conexão, de não poder mais, quer dizer, não pode estruturar sua autoridade no outro, estão separados. Isso acredito que seja muito grave, porque do ponto de vista do desenvolvimento isso custa muito. Porque seja crítica que possamos fazer o modelo desenvolvimentista, é reconhecido que um desenvolvimento que não seja coordenado é um desenvolvimento que fracassa. E a multiplicação desses espaços sociais vazios impede o Estado de desenvolver seus trabalhos de coordenador social e dá um sobrepoder a esses famosos mediadores. É interessante, em ciência política não há muitos trabalhos sobre isso, e como a sociedade política age. Coloquem-se o exemplo desse Estado que tem dificuldades de penetrar na periferia, que tem que passar de forma, levar a reforma pela mediação, e isso custa caro. Então o Estado vai procurar reagir. Quer dizer, houve o período das reformas agrárias, como se desenvolveram na Índia, no Egito, no Irã, em alguns países da África. E lamento que existam poucos trabalhos comparativos sobre a reforma agrária, porque o fenômeno é interessante. Olha o princípio que estrutura a reforma agrária. Por filantropia, o Estado começa uma reforma agrária, pelo desejo de ajudar os pobres. Não, isso não existe em ciência política. A filantropia não é um conceito em ciência política. O Estado não faz o bem, faz seu bem. Por que as reformas agrárias, então? A racionalidade política da reforma agrária se compreende bem. A ideia de desmontar, de separar os intermediários. E o Estado tem a possibilidade de penetrar com a sua administração, sua maneira de redistribuição, transferir. Quer dizer, a reforma agrária consiste em transferir o que tinha o patrão, o chefe local, ao Estado, a função de fazer o bem ao camponês. Quer dizer, mostrar ao camponês que o Estado é cúmplice dele nessa redistribuição. Vou pegar o exemplo da Índia.
do Egito e do Irã, essas reformas agrárias, en grande partie sur le plan économique, ça c'est un autre problème, pas tout à fait un autre problème, mais en grande partie un autre problème, mais surtout sur le plan politique. essas reformas agrárias Que, en fait, foram muito importantes no plano político, porque se o Estado queria manter o contato com os camponeses reestruturados, non pas s'appuyer sur l'administrateur local, não podia apoiar-se no administrador local du parti unique comme ou sobre a seção local do Partido Único, como quis fazer Nasser no Egito, sur mas sim sobre a reconstrução notabilité. de um poder dos notáveis, Soit en rappelant l'ancien patron, ce qui est assez rare, soit en seja favorisant, notamment à travers chamando o antigo chefe, patrão, ou criando novos chefes, deux nouveaux patrons no- intermédiaires. novos patrões, chefes intermediários, que o espaço social, Le transfert d'autorité ne s'est pas opéré. essa transferência de autoridade não se operou, o espaço social ficou vazio. E isso é uma coisa muito grave, perdão, porque isso nos leva ao clientelismo. Du clientélisme, O clientelismo, le rapport de clientèle, O nous cli- a démontré que as relações de clientela était un instrument de communication é um instrumento de comunicação política onde a relação governante é muito pobre. le rapport de A clientèle relação de clientela se transforma num substituto ao no fenômeno do espaço social vazio. É. O Estado encontrou, ele disse a galinha que dos ovos de ouro. La fable de la poule aux œufs d'or, c'est une poule pondée des œufs au nord, n'est-ce pas? Et le paysan était tout à fait émerveillé de ce E phénomène. o camponês estava maravilhado com esse fenômeno. Un jour, il a immolé la poule pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. E um dia matou a galinha para ver o que tinha dentro. Une poule immolée, ça ne fond plus. E uma galinha morta não põe mais ovos. Le paysan a perdu, Então o camponês perdeu o benefício do mistério très imprudemment, voulait que imprudentemente réformer à son queria reformar ao proveito do avec le camponês. clientélisme, le Com o clientelismo, o desenvolvimento do Estado teve o mesmo efeito. À medida que o Estado era pretensioso, quis terminar o clientelismo, porque o clientelismo custa muito caro para o Estado. le prince considérait O príncipe considerava petit patron à la périphérie, que manter lui enlever une part pequenos chefes na periferia tirava parte da sua autoridade. 60, E nos anos 60, je pense par exemple à la Turquie, por exemplo, na Turquia, sérieuse qui a été faite sur ce sujet, l'État a o cherché à Estado substituer procurou substituir au patronage o traditionnel patronato tradicional, a tutela ou de do la partido, Seulement, da burocracia. les princes généralement ont peu de sciences politiques et Os príncipes geralmente não conhecem ciência política essentiellement sur l'affection. e esquecem que a relação de clientela se baseia na afeição. Donc, à mesure qu'il À attaque medida les notables et les patrons, que eles atacavam os notáveis, mais en os même temps chefes, garde sa relation de clientèle. quebram a relação de Et le clientela. politique turc Ergun Özbudun, E o cientista político turco nous dit Ogbudun on a vu se substituer un clientélisme traditionnel disse, et de um momento para o outro, efficace à un clientélisme autoritaire. vimos passar de um clientelismo que funcionava socialmente a um clientelismo autoritário. À la place du patron traditionnel. Os príncipes quiseram colocar-se no local Ça ne peut pas. dos patrões Et tradicionais. donc, le Isso não résultat, c'est funcionou. qu'en fait, O resultado é que, renforcer l'autorité de l'État, em lugar de reforçar a autoridade do à Estado, l'aggravation de ce assistimos phénomène des espaces. ao desenvolvimento do fenômeno dos espaços sociais vazios. Tout ceci Tudo isso mostra como a lógica dos espaços sociais vazios a aggravé la séparation du social et agrava a separação do social e do político. l'aboutissement de cette logique des espaces sociaux, c'est ça, c'est-à-dire une aggravation du divorce entre le social et le social. Se agrava o divórcio do social e o político. O que me leva ao quarto ponto. La mise en marche O funcionamento dos subterfúgios populistas. O começo dos subterfúgios populistas. E ontem começamos a discutir sobre o populismo. É um fenômeno que se observa em muita sociedade.
e acho que sempre está vinculado com a crise do político, mas como as crises variam de uma sociedade a outra, sua expressão na Europa e nas cidades africanas são tão diferentes que não podemos esperar que o populismo seja semelhante em todos os lados. Esse é um dos problemas de definir o conceito de populismo. O populismo aparece quando como ficam doentes as relações do social e do político. Então, o populismo dos anos 30, por exemplo, tinha uma configuração diferente do neopopulismo que conhecemos hoje, perante as crises que têm uma característica totalmente diferente. E há também alguma coisa comum a todo esse populismo, no espaço e no tempo. Senão, não podemos utilizar o conceito. É primeiro o interclassismo. O interclassismo é privilegiado por duas razões. A crise do político é primeiro a crise da mobilização pela classe social. O que eu mostrei hoje à noite vai no sentido da pobreza, da capacidade de mobilização das classes sociais, a pobreza das solidariedades horizontais. Quando falei do particularismo, da retomada do indivíduo, da destruição da legenda cidadã, isso vai sempre no sentido de uma perda de velocidade, de solidariedades horizontais de classe. Então temos um interclassismo. A sociedade é vista então como uma sociedade de massa. É a sociedade que se separa do político, se globaliza, transforma-se em uma sociedade indiferenciada de todos os indivíduos. O indivíduo ocupa o lugar do grupo. O interlocutor é a sociedade inteira, a sociedade de massa. O terceiro elemento é a tentativa, e esse é o elemento mais sensível do populismo, a tentativa pelos populistas de utilizarem esse distanciamento da sociedade em relação ao político como argumento de mobilização. Quer dizer, numa situação onde o social e o político estão divorciados, é muito racional, eficaz, vantajoso por um empresário político denunciar esse afastamento e fazer disso um instrumento da sua mobilização. E o que há de recorrente no discurso populista é precisamente esse questionamento da classe política, dos homens políticos, sua honestidade, na sua eficácia, de sua conformidade para o interesse geral, da dificuldade da inadaptação das instituições, elas traem os interesses do povo. Isso é verdadeiramente o elemento comum desse populismo. E acredito, espero ter mostrado que essa febre populista pode só subir perante todos os elementos que já enumerei. Do outro lado, há também elementos de diferença. E um dos grandes elementos de diferença é que no contexto dos anos 30, onde o populismo alimentava-se da denúncia do capitalismo pré-Keynes, a resposta populista eram programas sociais, o apelo da construção e reconstrução do welfare state. No contexto atual, onde o problema dessa identidade leva o populismo sobre as reivindicações econômicas. Vamos ver como abandonam a referência às reivindicações materiais, porque não é possível tratá-las, não teríamos poder resolvê-las. Para, contrariamente, insistir sobre outra dimensão do populismo,
a referência à identidade. E vemos efetivamente o populismo confundir com outras expressões identitárias que acabo de enumerar. O populismo se transformará em islamista na boca de Saddam Hussein, se fará hinduísta na boca dos líderes do BJP, e nos novos movimentos religiosos nos Estados Unidos ou na África Negra, e terá uma certa dimensão nacionalista, um redescobrimento do discurso da nação. Alguém como Milosevic combina de maneira eficaz o populismo na reconstrução da nação na Sérvia. Há nesse antigo comunista uma efusão de temas populistas e nacionalistas. Acredito que esse neopopulismo de orientação profundamente identitária começa a invair os 5 continentes. Com novas cores. Os 2 blocos desapareceram. O terceiro mundo tem a mesma ocasião. O populismo não defende o terceiro mundo. Isso não é bem visto no novo discurso populista. O populismo de hoje não será mais anti-americano, na medida em que as identidades locais não levam a isso. Menem e Fujimori se apoiarão na aliança com os Estados Unidos. Também política de austeridade econômica, caso de Fujimori. Sempre a ideia é: não devemos ter medo da austeridade, da deflação. Abandonamos as velhas bandeiras da política social e distributiva. Insisto nesse distanciamento em relação às políticas sociais e econômicas de antes, para mostrar que, desse fato, sendo menos econômico e menos social e mais político identitário que antes, o populismo é cada vez mais verbal. Hoje é um populismo de símbolo, do verbo. Para ser populista é necessário levar no fardamento uma série de emblemas, bandeiras, símbolos que captam as atenções populares que definimos antes. O que é interessante é possivelmente o divórcio que aparece entre 2 tipos de receitas populistas, em função dos elementos dos quais falei. Entre o populismo de conflitualização ou um populismo realista. Quer dizer, um populismo que vai procurar construir sua identidade sobre o conflito, contra um populismo que vai procurar construir a sua identidade sobre a união. Pode dizer, um não impede o outro, porque os 2 têm uma função interna e que o conflito se define de forma externa. É verdade, mas o que me interessa é que distinguir entre 2 maneiras de inserção internacional desse populismo. O populismo de conflito é um populismo que vai se impor
defendendo a oposição a outras forças constituídas no sistema internacional, propondo a conflitualização da ordem internacional. O filho algeriano, os irmãos muçulmanos no Egito, Gaddafi, Saddam Hussein, para ser acreditado na manipulação do populismo, temos que levar o conflito no cenário internacional. Contrariamente, se vocês pegam os outros populismos que se envolvem na América Latina, é exatamente o contrário. Populismo do consenso internacional. Temos que procurar os bens entendimentos com o FMI, os Estados Unidos, consenso internacional. O consenso internacional é um instrumento de mobilização populista interna. A diferença é grande entre duas receitas que estão inspiradas pelas mesmas preocupações. Eu falei que o populismo latino-americano não é o único. Boris Yeltsin, Walesa, são duas formas de populismo que correspondem aos elementos que falamos, que prolongam a construção populista interna por uma mobilização consensual sobre o cenário internacional. A diplomacia de Yeltsin consiste a procurar os acordos internacionais. Lech Walesa, na Polônia, também tenta impor seu populismo, mostrando como vinculado a uma política de alianças de apoio sistemático sobre o Ocidente. É uma coisa nova e interessante que levaria a precisar algumas coisas sobre a natureza nacionalista desse populismo. No interior da Europa Central e Oriental, podemos opor o populismo de Yeltsin como o outro de Milosevic, conflitualista. Quer dizer, o aspecto interno é o mesmo e a política exterior leva ao oposto. Isso me leva ao quinto ponto, que é a lógica da invenção política. A esse nível da nossa análise, se coloca uma pergunta. Perante essa desestabilização vinculada à lógica importadora, aos problemas da transformação, qual é a parte possível de invenção? É possível ver a invenção de um contramodelo que seja funcional para essa tensão que eu escrevi. Gostaria de ser muito prudente. Não gosto da ideia de invenção política porque ninguém sabe o que é. Na época do funcionalismo, era a proposição do sistema. O sistema era uma invenção. Um sistema inventável. Mas isso não é verdade. Um sistema não inventa nada. Porque há uma interação, numa perspectiva weberiana, que modifica o sentido. Para Weber, a ação social é uma ação orientada sobre o outro, mas continuando um sentido, e quando uma ação elevada, alimentada por um sistema de sentidos que não mudam, há uma certa rotina, construção de uma tradição, e para que exista uma invenção, tem que ter uma ruptura desse processo, produzir novas ações que tenham um sentido novo. Como o sociólogo pode analisar esse fenômeno tão difícil? Não há trabalhos satisfatórios, acredito, sobre isso. E, sobretudo, como o ator pode produzir um sentido novo.
sentido de que, se olharmos a invenção do Estado Ocidental, não foi uma invenção pontual, foi uma invenção que se aprecia ao longo prazo. 6 séculos para construir isso. A invenção precisa de um tempo longo. Comprido. Há aí, então, do ponto de vista da política comparada, um método difícil. Quer dizer, podemos comparar a temporalidade, por exemplo, de um Estado que acede à independência e a temporalidade da sociedade francesa, que teve que usar 6 séculos para construir seu Estado. Às vezes, construir um Estado durou 1 minuto, às vezes durou séculos. Qual é, então, a parte da invenção do inédito que aparece quando a ação política se insere num período muito curto? Não há resposta a essa questão. O outro elemento, contrariamente, que alimenta a sociologia da invenção, pode trazer-nos alguns esclarecimentos. A invenção é um efeito de composição de estratégias que precisa a solicitação de uma utopia. Inventar consiste em pensar o novo para depois realizá-lo. Acredito ter falado que as mudanças políticas na Europa se produziram dessa maneira. Produção de utopias que depois foram construídas. Quais são as utopias que circulam nas sociedades que nos interessam hoje? Vemos 3 ou 4 aparecer. E da passagem das utopias à realidade que depende da invenção política. Primeiro, a apologia do localismo, o redescobrimento do socialmente imediato, do que está diretamente, do que é diretamente possível de pegar pelo indivíduo. Quando vocês leem a literatura da Índia, ou dos partidos políticos que se inspiram do hinduísmo, a literatura é islamista, mas também a literatura ou a produção intelectual nas sociedades balcânicas, dos Balcãs hoje, quando leem ou quando ouvem os intelectuais da África do Norte ou África Negra, todos falam só poderemos construir democracias entre nós para descobrindo a sociedade local, a comunidade local, porque à medida que o indivíduo investe em outras estruturas comunitárias, em estruturas sociais imediatas, esse investimento no imediato se traduz pela valorização desse imediato, essa imediato social. Quando? Não sabemos, mas há uma pista interessante, que na crise da cidadania que afeta a sociedade europeia, da Europa Ocidental, a reidentificação da cidade, da vila, transforma um novo discurso político. Então, chama apelo à sociedade local. Segundo elemento, ajuda mútua. A ideia segundo a qual o fracasso do político leva à construção de um novo tecido social de ajudas, obter o que não vem do Estado através de estruturas sociais imediatas.
quer dizer, movimentos associativos, seja movimentos associativos ou comunidades locais, grupos de jovens, grupos de faixas etárias, quer dizer, obter a seguridade social quando o Estado não pode produzi-las. Por exemplo, as sociedades pan-islamistas, associações de ajuda aos estudantes, aos desempregados, aos doentes. Esse vazio deixado pelo poder, o movimento de contra-mobilização é ocupado pelas comunidades, ou seja, pelo grupo natural a qual pertence, ou das associações de bairro. Quando houve o terremoto em Cairo, no outro dia, os irmãos muçulmanos organizaram uma teia, um tecido de segurança. Para descobrir as pessoas que estavam escondidas embaixo dos escombros. Estavam logo em seguida do terremoto, sem esperar ajuda exterior. Isso mostra que a segunda utopia é isso, repensar, repensar o poder, transferindo do Estado aos grupos particulares. Terceiro e último elemento talvez o mais difícil de ver é a invenção cultural. Em que medida podemos produzir uma modernidade nossa? Há uma economia africana, islamista, hinduísta. Existe isso? Ou latino-americano? Há direitos humanos muçulmanos? Ou há direitos humanos universais? Gostaria simplesmente de fazer uma abordagem sociológica. Sim, poderia dizer, se há direitos humanos diferentes, universais ou muçulmanos, que correspondem a filosofias diferentes. Sociologicamente, o que é interessante é que há uma reflexão que se desenvolve nesse momento. Termino finalmente com o sexto e último ponto, a crise internacional do que deriva da crise da importação dos modelos. A crise internacional gostaria de resumi-la em 3 pontos. Por que o sistema internacional é afetado por essa crise de importação? Primeiro, porque todas as categorias do nosso direito internacional e das nossas relações internacionais que estão na contracorrente da universalização dos modelos ocidentais, porque nosso direito internacional foi feito a partir do direito ocidental e pouco a pouco vocês encontram outros atores internacionais que dizem nós não temos nada a ver com o direito internacional, nós negamos a ideia de território. Khomeini fez uma reflexão sobre isso. Onde existe um muçulmano, eu estou na minha casa.
seja nas favelas de Paris, En revanche, le ministre de l'Intérieur français n'est pas chez lui. mas o Les ministro da soldats Relações, libanais ne sont pas chez eux au Liban. o ministro do Interior na França, nesse caso, não estaria na casa dele. C'est-à-dire du domaine de l'islam. Cada vez que um muçulmano está em casa, Ça veut dire, quer dizer o quê? Uma estratégia como qualquer uma. ça veut dire quand même autre chose. Ça veut dire que preuve est faite Quer dizer também que que le territorialité o conceito de territorialidade, n'est plus no qual se baseia nossa ordem internacional, não é mais universalmente admitido. c'est-à-dire occidentaux, Na época dos blocos ocidentais contra ocidentais, marxistas contra capitalistas, bon, les grandes catégories du droit international faisaient l'objet de consensus. as grandes categorias Respectueux du droit international. Peut-être levavam ao consenso, os soviéticos respeitavam a ordem internacional. des États-nations. Sauf que vous savez, ça ne marche pas. Vous savez, c'est une autre affaire. Bon. Mais il reste que maintenant, Mas agora, les nouvelles formes de conflit mettent novas formas de conflito non pas la même lecture colocam de la relation internationale. atores que não têm a mesma visão do direito internacional. Et le ministre des Affaires étrangères irakien, Os ministros de Relações Exteriores de Iraque disse: c'est le droit, mais nous, c'est la justice. Bon, vocês são possivelmente o direito, mas nós somos a justiça. le jeu de mots. Bom, aí também é uma parte de cinismo, de jogo de palavras, mas há uma parte, pode ser essa também outra, uma interpretação. Coloniale et de conception occidentale de la territorialité du politique, c'est pas mon affaire. Bon, alors qu'est-ce que voulez-vous dire? Donc, territoire, nation, Território, nação, internacionalismo, coexistência pacífica, tout ça, ce tudo sont isso des concepts são conceitos souveraineté nationale, des concepts fétiches du droit international qui sont critiques. que são criticados. Segunda Alors, consequência, encore plus grave, e ainda mais vous grave, allez voir, de toute façon, plus grave. e vamos do mais grave ao mais grave, Deuxième conséquence, c'est segunda que consequência é que on assiste maintenant à de assistimos nouveaux conflits internationaux. a novos conflitos C'est-à-dire que internacionais. le conflit international est O conflito internacional não é mais de Clausewitz, réaliste des não corresponde mais à doutrina realista d'État, das relações internacionais ou a conflitos de Estado, se transforma em conflitos de cultura. de plus en plus interculturel. Os conflitos são cada vez mais interculturais. Interculturel, ça E um conflito intercultural provoca mais prejuízo que um conflito internacional. peut lisser par des règles communes un conflit interculturel. Porque um conflito Il n'y a pas de cultural, culture qui les transcende. por definição, não pode Je crois qu'on est solucionar en train facilmente. de découvrir ce qu'est un conflit interculturel. Estamos tratando de descobrir o que é um conflito intercultural. Le système interculturel, relation internationale par le mot relation interculturelle et appeler le ministère des Affaires étrangères, le ministère des E Affaires poderíamos mudar tudo e culturelles. chamar o Ministério de Relações Exteriores Ministério de Conflitos Culturais. Estamos chegando a outra gramática da diplomacia e das relações internacionais. Troisième et dernier élément, Terceiro e último elemento, pire, o que é pior, c'est ce que j'appellerais l'apparition de la guerre tribunicienne. o que chamarei a aparição da guerra entre tribos. Se se fizeram relações internacionais, La théorie des conflits internationaux, teoria de conflitos internacionais, internationaux, a teoria de conflitos internacionais, Morgan Tao, depuis Raymond Aron, desde Raymond Aron, Shelley, l'idée assez simple, tem uma un ideia État assim: fait la guerre à un autre État um Estado faz a guerra a outro Estado de maximiser ses propres para avantages, maximizar as suas próprias vantagens, d'augmenter sa puissance para aumentar et seu poder la e puissance de l'adversaire. C'est ça. diminuir o poder do adversário. Esse é On fait la a guerre à ideia un no autre sentido État, realista. augmenter son capital de puissance et diminuer la puissance de celui qui est en face. Voilà, c'est simple. Et ça paraît assez rassurant. Pourquoi c'est assez rassurant? Isso parece simples, D'abord parce que cette conception de la guerre tranquilo, porque essa rend concepção celle-ci da assez guerra prévisible. é Et peu previsível C'est-à-dire qu'on peut presque e aleatório. scientifiquement, je ne veux pas exagérer, Quase cientificamente, on peut presque scientifiquement établir dans quel poderíamos estabelecer em que contexto un État um Estado peut avoir besoin de faire la guerre. pode ter necessidade de fazer uma La guerra. guerre peut être utile à un Em que État. situação a guerra pode ser útil a um Estado em relação a outro Estado. Et vous avez en sciences sociales une Vocês théorie têm em qui ciências s'appelle sociais la théorie du que jeu, se chama a qui, teoria dos là, jogos, très bien formalisée. que formalizou muito bem isso. Et grâce à cela, on a pu aboutir à la Grâce fameuse a isso, théorie de la dissuasion.
chegamos a uma teoria da dissuasão. Dans quel contexte un État Sabemos em que contexto o peut Estado considérer pode considerar avantageux de faire la guerre à un necessário, État, vantajoso fazer uma guerra contra o Estado, podemos facilmente determinar à quelles conditions a que condições, un État peut dissuader un autre de faire la guerre. em que condições um Estado pode Comment un État convencer ao peut outro, démontrer à un fazer autre a guerra. État qu'il Como n'a isso? pas intérêt à lui faire la guerre. como pode pedir ajuda, mostrar um Estado que pode ter interesse em fazer a guerra. Isso funciona bem. A formalização des politiques de dissuasion nucléaire a da política de dissuasão nuclear conduziu os Estados Unidos e a antiga União Soviética a provar amplamente que era irracional fazer uma guerra porque não permitiria a nenhuma das duas partes aumentar o seu poder e diminuir o poder do outro. Perdão por esse parênteses de teoria de relações internacionais, mas agora isso terminou, porque acredito que chegamos, pela lógica dos conflitos interculturais, a outra racionalidade conflitual. Podemos encontrar figuras onde os indivíduos, Estado, ou seja, os Estados, os príncipes podem ser persuadidos que perderiam uma guerra, mas ter a convicção que essa guerra pode ser útil. Exatamente assim devemos compreender a guerra do Golfo. Saddam Hussein sabia muito bem que não ganharia militarmente com os Estados Unidos, mas estava persuadido que poderia aproveitar coisas dessa guerra. Para ser mais preciso, há hoje exemplos onde uma derrota militar pode ser funcional para aquele que foi derrotado. Por quê? Porque abandonamos cada vez mais em relações internacionais o paradigma interetático. As relações internacionais são compostas por dois níveis: o sistema interestático e o sistema produto dessas identificações novas que foge ao controle do Estado. E o cálculo de Saddam Hussein foi dizer: no plano do Estado serei derrotado, mas no plano das populações poderei ganhar. A nível dos Estados foi derrotado, mas conseguiu desse conflito um considerável apoio. Por isso que eles se consideram tribuno dos herdados do mundo muçulmano. As populações do Maghreb que maciçamente foram à rua defendendo Saddam Hussein, a opinião pública no subcontinente indiano, fortes manifestações no Paquistão, Bangladesh. Saddam Hussein conseguiu construir uma função de tribuno dos excluídos, como fez numa época, fez o Partido Comunista da França. O Partido Comunista se apresentava como o defensor dos desheredados, e foi o que fez o Saddam Hussein, que inventou uma nova forma de guerra. E não esqueçam que esse homem está ainda no poder. Esses cálculos talvez não foram tão absurdos como às vezes falamos. Eis aqui então as reflexões destinadas a alguns dias do vosso futuro. Encontrará muito provocante e pouco rigoroso
transformar meu paradigma da importação em todos esses exemplos? Não pretendo que tudo o que eu disse hoje derive de uma lógica da importação, mas procurei mostrar como há um denominador comum, que é o fenômeno de formidável alienação política que vemos em sociedades extra-ocidentais, que se traduz por essa crise de relações entre o político e o social, que era o tema dessas 6 conferências que eu tive o prazer. Estão abertas inscrições para perguntas.